Olá, meu terceiro ano, tudo bem com vocês? Novamente, professor Márcio Augusto aqui para mais uma aula de Sociologia, a nossa aula de número 5 do segundo bimestre, onde eu vou falar sobre a tripartição dos poderes, né? A gente vem falando sobre a organização do Estado, né? A organização do poder público, e agora a gente vai conhecer o que é a tripartição dos poderes, tá? Lembrando a todos que se precisarem de algum tipo de esclarecimento, algum tipo de resposta, podem entrar lá no meu Facebook e perguntar porque eu vou responder, ou podem fazer a pergunta para a própria plataforma que vocês já viram que eu também respondo, tá? Então fiquem bastante tranquilos quanto a isso. Mas vamos à nossa aula? Então vamos começar. Tripartição dos poderes. Ao longo da história, diversos autores falaram sobre a corrente tripartite, ou a separação do governo em três, sendo Aristóteles o pioneiro em sua obra A Política, que contempla a existência de três órgãos separados a quem cabiam as decisões do Estado. Eram eles o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. Em seguida, Locke, em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, defende um poder legislativo superior aos demais, o executivo com a finalidade de aplicar as leis, e o federativo, mesmo tendo legitimidade, não poderia desvincular-se do executivo, cabendo a ele cuidar das questões internacionais de governança. Então, assim, eu vou fazer a explicação total do conteúdo e depois a gente conclui com a explicação, tudo bem? Posteriormente, Montesquieu cria a tripartição e as devidas atribuições do modelo mais aceito atualmente, onde o poder legislativo são aqueles que fazem as leis para sempre ou para determinada época, bem como aperfeiçoam ou revogam as leis já existentes. O executivo, que é o que ocupa o príncipe ou magistrado da paz e da guerra, recebendo e enviando embaixadores, estabelecendo a segurança e prevenindo as invasões. E por último, o judiciário, que dá ao príncipe ou magistrado a competência de punir os crimes ou julgar os litígios da ordem civil. Nessa tese, Montesquieu pensa não em deixar em uma única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, já que a concentração de poder tende a gerar o abuso dele. Na nossa atual Constituição, né, a nossa Constituição Federal, né, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário é uma cláusula pétrea, ou seja, são aquelas que não podem ser objeto de mudança. Portanto, não se pode elaborar uma proposta de emenda constitucional para alterá-la, tá? As atribuições de cada esfera de poder. Poder executivo. Cabe ao executivo a administração do Estado, observando as normas vigentes no país, além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. O poder legislativo. Ao legislativo cabe legislar, ou seja, criar e aprovar as leis, e fiscalizar o executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, exerce a função de controle político-administrativo e o financeiro orçamentário. Pelo primeiro controle, cabe a análise do gerenciamento do Estado, podendo, inclusive, questionar os atos do Poder Executivo. Pelo segundo controle, aprovar ou reprovar as contas públicas. O Poder Judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e as leis criadas pelo Legislativo, aplicando a lei em um caso concreto, que lhe é apresentado como resultado de um conflito de interesses. Mecanismo de freios e contrapesos. Todo homem que detém o poder tende a abusar dele, afirma Montesquieu. Seguindo o pensamento dessa corrente, tudo estaria perdido se o poder de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de punir os crimes ou resolver as pendências entre os particulares se reunissem num só homem ou associação de homens.
A separação dos poderes, portanto, é uma forma de descentralizar o poder e evitar abusos, fazendo com que um poder controle o outro, ou, ao menos, seja um contrapeso. Então, vamos exemplificar como é que isso aí funciona? O Poder Executivo, em relação ao Legislativo, ele pode adotar medidas provisórias com força de lei. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ou seja, o presidente ele pode fazer uma lei, mas quem decide se ela vai vigorar ou não, se ela vai valer para sempre ou não, é o Congresso. O Poder Legislativo em relação ao Executivo. Compete ao Legislativo processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República, assim como promover o processo de impeachment. Ou seja, o Legislativo, que são os deputados, né, ele pode julgar, né, e condenar, inclusive, ou derrubar um Presidente da República. Nós vimos isso no Brasil por 2 vezes, né, vimos com o Fernando Collor de Mello e com a Dilma Rousseff. Poder Judiciário, em relação ao Legislativo. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Esse mecanismo assegura que nenhum poder irá se sobrepor ao outro, trazendo uma independência harmônica nas relações de governança. Então aqui, por fim, temos uma exemplificação onde vocês vão poder entender isso, né? Eu elaboro as leis. Legislativo. Quem é o legislativo? Na esfera federal, deputados federais e senadores. Na esfera estadual, deputados estaduais. Na esfera municipal, vereadores. Esses são os representantes do poder legislativo. O segundo lá, eu aplico as leis ou faz os julgamentos, né? É o judiciário. Na esfera federal, nós temos o Supremo Tribunal Federal, o STF, nós temos o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e nós temos os Tribunais de Justiça Federal, né, com todos os seus juízes e desembargadores ou ainda procuradores, no caso do Ministério Público, tá? Embora o Ministério Público seja uma coisa à parte, tá? Não entra exatamente no Judiciário. E, por fim, eu administro, que é o Executivo. O Executivo, na esfera federal, é representado pelo Presidente da República, na esfera estadual, pelo governador e na esfera municipal, pelo prefeito. Então, essa é a tripartição dos poderes e os mecanismos de freios e contrapesos, tá? Espero que todos tenham entendido. Caso tenham alguma dificuldade, podem entrar em contato comigo, tanto pelo Facebook quanto pela plataforma, que eu vou responder e sanar toda e qualquer dúvida. O que eu havia preparado para hoje é só isso, né? Tem muito mais coisa para copiar do que para explicar, mas espero que vocês estejam acompanhando as aulas com bastante interesse, né? Para que quando a gente volte às nossas aulas presenciais, possamos dar continuidade e ninguém saia perdendo. Tudo bem? No mais, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Bons estudos, galera. Tchau, tchau.